Olá, muito boa noite a você, seja bem-vindo ao Cenário Econômico, hoje especial, diretamente aqui dos estúdios da B3, pela TV Brasil. E nesse dia especial do trabalho, a gente vai também fazer uma cobertura diferenciada, especialíssima, eu diria. Vamos falar sobre o significado de um período sabático para quem passa durante anos e anos, sempre trabalhando, mas muito antes de se aposentar, percebe que é momento de parar. E o que essa mudança, o que essa parada provoca de mudança, obviamente na rotina, mas na visão da pessoa em relação à vida, em relação ao trabalho, em relação a tudo. Patrick Santos é jornalista, foi gestor, inclusive, na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan aqui de São Paulo, e está lançando um livro que é resultado desse sabático, 45 do primeiro tempo. Patrick, bem-vindo. Satisfação enorme estar aqui com você Imagina, o hoje. prazer é todo nosso. Escuta, me conta uma coisa, quando é que deu tilt, assim, preciso fazer uma parada e fazer um sabático seu? Poxa, foi um processo longo, Piotr. Foi, bom, eu de Jovem Pan, 24 anos, né, durante os últimos 5 como gestor. 24 anos de trabalho contínuo na Jovem Pan. Você tem um registro de jornalista na carteira só? Não, eu trabalhei no interior também, um pouquinho antes de vir para São Paulo. Mas a 95% da minha carreira, eu fiz carreira na Pan, né? Eu entrei ali como rádio escuta, como todos nós. Passei por reportagem, edição, apresentação, até que em 2013, a convite do Tutinho, eu assumi a gerência de jornalismo para comandar o grupo, né? Desenvolvimento de projetos de novos programas, enfim. Mas, Piotr, respondendo a tua pergunta ali, já no final de 2016 para 2017, sabe quando você sente que as coisas estão muito no automático? Você começa, você sente uma angústia um pouco, que a vida está te pedindo alguma coisa, você precisa parar, refletir. Né? Posso dividir uma história com o espectador aqui? Seria ótimo. Patrick, trabalhamos juntos quando eu passei pela Rádio Jovem Pan em 2014. Em 2016 fui visitar o Patrick na Jovem Pan, fomos até o 14º andar da Jovem Pan. Ele falou, espera, vamos descer tomar um café que eu estou precisando. Descemos, mais ou menos isso. Fomos lá no térreo, tomamos um café durante pelo menos, sei lá, uns 45 minutos, que você disse, Me recordo desse café. Estou precisando desse café. Estou precisando desse café. Aí, só para tentar ilustrar um pouco mais dessa coisa que você disse de dar uma parada. Que é um drama que muita gente vive, né? O executivo, de uma maneira geral, vive muito isso, né? Essa angústia, esse momento de parar. E eu comecei a refletir, Piotr. Eu comecei a falar, poxa, eu preciso... Sabe quando você precisa renovar? Você precisa abrir espaço para as coisas novas virem. Quando você fica muito naquela coisa repetitiva, por mais que a rotina é interessante, eu adoro o que eu faço. Adoro. Jornalismo é o meu DNA. Não é uma restrição ao trabalho. Não é isso. Mas é um repensar no trabalho. Depois a gente pode... É trabalho ou emprego, né? A gente só dá para discutir bastante isso aqui, até pelo dia de hoje. Ótimo. Mas, assim, eu comecei a refletir um pouco sobre essa necessidade que eu vinha tendo. Até que ponto você parar, né? Estacionar um pouquinho e refletir sobre um monte de coisa seria interessante para a minha vida, né? Até que ponto, né? Agora, não é uma decisão fácil, meu amigo. Talvez nós somos da última geração, pelo menos somos da mesma geração. Sim, somos. Em que via um emprego, né? Fazer somos carreira. Viemos para a capital. Tupã, você do Sul, né? Até que ponto... Não, eu sou aqui do sertão de São Paulo mesmo. Mas você morou no Sul também, não morou, não? Não, então eu que me confundi. Não, raro me perguntam isso. Tenho muito apreço pelo Sul, mas eu sou aqui de São Paulo. Que cidade mesmo? Rio das Pedras. Rio das Pedras. Do ladinho de Piracicaba. Piracicaba faz parte da grande... Você conhece o rio ali de Piracicaba? Muito. Vamos lá. Então, e aí, eu retomando um pouquinho, eu estava nessa fase, só que não é uma decisão fácil, porque a nossa geração... E eu falo, e eu reflito isso no livro, é a última geração, Piotr, que ainda via com bons olhos você fazer carreira numa empresa. Você começa, você vai galgando. Foi assim, eu tracei a minha vida assim, né? Que a gente ainda é da geração híbrida, né? Você pega o analógico, mas para o digital com tantas transformações. Então não seria uma saída fácil, não é uma decisão fácil. Você se entrega um pouco na vulnerabilidade, você mergulha, você desconstrói um pouco aquilo tudo, você para e... deixa eu ver o que vem pela frente. Então foi um processo que eu precisei amadurecer, sabe? Durante 2 anos eu fui economizando uma grana para tentar passar esse período em que eu pudesse dar um tempo para voltar a estudar, voltar a olhar a vida de uma outra forma, me aproximar um pouco de outras relações que com o tempo a gente vai abandonando. Então fui trabalhando isso.
Fui trabalhando durante esse tempo. Mas o seu momento de decisão era um conjunto de, digamos, cansaços de querer rever as coisas, ou você tinha uma estafa em relação ao especificamente o seu trabalho e a empresa onde você trabalhava? As duas coisas. Porque eu posso dizer que no meu caso, quando eu saí em 2011, eu trabalhava na CBN, eu era âncora da CBN, eu não me via mais lá. Eu não via espaço para fazer o que eu achava que eu devia fazer. A empresa tinha mudado demais. Eu falei, tá bom, eu estou tentando mudar. A empresa não quer mudar, a empresa segue, eu sigo o meu caminho e todo mundo vai ser feliz. Na verdade, eu tenho um pouco das duas coisas, né? Você trabalhou ali, você sabe que processo de criação não é fácil, né? Redações são tensas e intensas. São tensas ali. A PAN pulsa, aquilo pulsa o dia inteiro, aliás, né? Pulsa bem Você mais. Conhece. Eu confesso que eu me surpreendi com o pulsar da Jovem Pan. Você ficou quanto tempo? Quase 5 meses, 5 meses. Cobri as eleições. Mas já deu para sentir ali, sim, né? Claro. Fui muito bem recebido, diga-se de passagem. Sim, uma empresa maravilhosa. Agora, eu estava num processo de você quer buscar outras formas de ver, de enxergar algumas coisas. Isso foi pesando, né? Não é uma decisão muito fácil você tentar impor algumas coisas. Isso pesou de alguma maneira, mas além disso, Piotr, eu estava num processo de muito tempo no mesmo emprego, sabe? Você acaba tendo alguns vícios do próprio dia a dia. Sabe quando você quer algo mais? Você precisa respirar, você precisa parar. Então eu estava com um processo, não estou brincando, eu não cheguei ao burnout, a síndrome de burnout, mas está muito próximo. Esgotamento psíquico. Sabe aquele momento que você não consegue pensar? Você não consegue elaborar uma boa pauta? Você não consegue estruturar algo? É teu, não que você não... Você sabe fazer. Você sabe fazer. Mas não vinha. Esgotamento. Você chega em casa com energia baixa, você quer dormir. Você quer acordar, só que você acorda no outro dia, a mesma rotina. Então, eu precisava respirar um pouco. Então, foi um processo das duas coisas. Eu não estou eliminando o outro lado. Não é fácil. Ainda mais ali no... Porque você tem interesses, né? Faz parte da vida de qualquer executivo. Eu sei das dores, das vantagens e das dores também. Não é fácil. Isso também, de alguma forma, foi me esgotando, né? E não é uma questão Jovem Pan, não é isso. É a própria vida ali mesmo, a execução dos trabalhos que eu não estava tendo força. Poxa, como é que eu vou tocar alguma coisa que não está me fazendo bem? Foi quando eu consegui falar, poxa, tomei a decisão, eu vou parar. Você conhece bem, preciso de um tempo. Isso foi muito legal. Ele falou, Patrick, quanto tempo você quer? Suma daqui. Compra o carro, troca apartamento, faz o que você quiser e vamos voltar a conversar lá para maio, junho. Você tira uns 9 meses, uns 6, 9 meses e a gente volta a conversar, até porque vem a TV aí, vem coisa nova, enfim. Vem a TV Jovem Pan. Vem a TV Jovem Pan. Já está rolando via YouTube, mas tudo indica, eu tive até lá esses dias e tudo indica que para junho, julho já deve ter programação rodando lá. Não que o YouTube já não esteja transmitindo, mas aí sim, com estúdios novos, com coisa nova. Então eu falei, é isso que eu preciso, né? Preciso dar uma parada para refletir. E foi a partir daí, foi no dia 18 de agosto que eu dei o meu último boa noite, porque eu estava, além do cargo de chefia, eu ancorava um programa político 3 em 1, que eu fazia com a Vera Magalhães, sim, com o Carlos Andreasa, e na época com o Marcelo Madureira, hoje já não mais. Que era um programa intenso de política e economia, de discussão pesada, num país que vivia... O ano passado ainda muito tenso, nós estamos falando de um período eleitoral. Né? Eu saí há 3 meses da eleição. Um período pré-eleitoral, que foi das eleições que eu me lembro, das que eu cobri, ou mesmo das que eu acompanhei, eu sempre gostei de política, eu acompanhei bem de perto, mesmo quando eu era muito jovem. Mas a eleição do ano passado foi a mais desgastante que eu me lembro. Foi. E você sabe que eu conto isso no livro. Eu conto isso num dos capítulos do meu livro. A hora de parar, então, por esse aspecto foi Eu parei certeiro. Na hora. Eu tinha muito certo para mim que eu não conseguiria atravessar essa eleição. Eu não teria força para atravessar. Tanto que os amigos, os colegas, como assim? Você vai parar 3 meses da eleição mais importante da história? Todas são importantes, né? Mas aquele momento, por tudo que a gente vinha acompanhando, como assim? Você vai parar 3 meses da eleição? Vou parar 3 meses da eleição. A Vera falou, poxa, eu preciso parar.
E eu conto no livro um episódio que é muito interessante. Eu acho que a sua decisão só ficou maior com essa escolha. Sem coragem, não, mas eu precisava, Piotr. E, poxa, 20 anos trabalhando com política, né? 20 anos trabalhando com política, ancoragem, reportagem, enfim. E essa foi a primeira vez que eu olhei a eleição de fora. Eu escrevo, num dos capítulos do livro eu conto como foi para mim, alguém que estava ali no dia a dia, né, acompanhando a política, enxergar a eleição de fora. Então eu discorro um capítulo sobre isso, que é muito legal, porque assim, eu passo a olhar sobre uma outra perspectiva. Não estou ali, não estou participando de sabatina, eu não estou entrevistando ninguém, eu não estou ancorando o programa, eu estou vendo. Estava vendo a guerra, o mundo acabando em redes sociais, aquela coisa que, bom, você estava aí vivendo tudo isso. E aí eu fiz uma viagem para Chapada Diamantina. E lá eu dei uma carona. Você não foi para a Índia? Então, isso é uma coisa que depois não deixo eu esquecer, porque eu quero desmistificar um pouco o sabático. Lembra um pouco de clichê dessas coisas sabáticas. Tem. O sujeito parece que ele tem que fazer Não precisa disso. Não, né? Ótimo. A gente fala disso daqui a pouquinho. Vamos falar disso que eu acho muito legal. Por favor. E aí eu fiz essa viagem para Chapada e lá eu conheci, né, algumas pessoas. Eu lembro numa carona, dando carona para um agricultor. E aí, pô, você conversa de política e você entende o olhar sobre as pessoas e o alcance que isso chega a quilômetros e quilômetros de distância de Brasília. Como é que aquele cidadão vê a política? O que foi o lulismo lá? O que não foi o lulismo? O que vem? Então sabe quando você sai e você consegue ter um outro olhar um pouco mais sensível, um pouco mais humano do que representa mesmo a importância do cargo, né, da eleição para um todo. Então eu faço um ensaio sobre isso no livro também, eu reflito. Então foi uma coisa porque foi muito novo, né? Sem contar os WhatsApps de família, que isso acho que você lembra muito bem o que aconteceu, essa animosidade, né? As brigas familiares por questões políticas. Poxa partidárias, vida. Não são política, é por partido. Exato. Então você começa a ver, foi uma experiência muito legal e eu termino meu ensaio dizendo, poxa, essa viagem foi pós-eleição, né? Que tinha acabado de rolar a eleição. E eu me lembro de uma cena, eu indo para o Vale do Capão, que é uma das regiões lá da Chapada, e no fundo o carro, né? O som, e estava a Voz do Brasil falando dos preparativos para a posse, né? Então, segurança, não sei o quê. E me veio uma memória assim, poxa, eu queria... Me veio, né, os 20 anos que eu não estava na frente, que não estaria em Brasília, né, porque a gente sempre cobriu as posses. Respirei, olhei para minha mulher, para a Andréia e falei, poxa, André, exatamente aqui que eu queria estar. Sabe, eu precisava desse respiro. Então tem uma simbologia, um sentido muito gostoso que foi ouvir. Com essa frase a gente encerra o primeiro bloco, vai ter o segundo. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o Patrick Santos, que está lançando o livro. Daqui a pouco eu mostro o livro. Não está pronto ainda, mas a gente tem a capa do livro aqui, uma cena da capa do livro aqui, os 45 do primeiro tempo desse período sabático do jornalista e gestor de veículo de comunicação Patrick Santos. A gente fala logo depois do intervalo um pouquinho mais. Já de volta com o cenário econômico, hoje eu recebo aqui o meu colega jornalista, meu amigo pessoal, Patrick Santos, que fez um período sabático, está voltando desse sabático agora, num dia especial como hoje, o Dia do Trabalho. Aliás, eu estou falando do livro desde o primeiro bloco, mas você vai acompanhar. Nós temos um livro pronto ainda, o lançamento vai ser no dia 13 de maio aqui em São Paulo. Então você está vendo uma capa, a capa do livro pelo menos está aí, olha. 45 do primeiro tempo, Patrick Santos. A editora é a Literary Books. Literary Books. Tá tem um subtítulo que é o que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira, que eu passo por isso também. Então eu vou começar sobre a história do por que normalmente sabático, digamos, se eu pegar um exemplo de sabático que todo mundo vai se lembrar e alguém vai falar, já ouvi falar disso, é um sujeito na Índia meditando. Ou ele em algum lugar da Ásia fazendo alguma coisa diferente que não tem nada a ver com a vida dele. Você não fez nada disso. Nada disso. Não que não possa ser isso. Mas, ótimo. Não, mas você fez um sabático diferente e eu vou fazer aqui uma menção muito mais acessível interna e externamente. E acho que isso é um capítulo importante desse seu sabático para pessoas que talvez se vejam na necessidade ou no momento de fazê-lo também. É isso. Você foi aqui a Chapada,
você parou e você teve talvez uma conversa consigo mesmo, mesmo no seu ambiente do dia a dia, é isso? É isso, é exatamente isso. Na verdade, é um autoconhecimento. Você para, você não precisa ir para o Tibete, para a Índia. Você pode, nada exclui. Mas não necessariamente que a pessoa, você fala, tá num período sabático, né? Vai fazer um sabático. Então, a primeira coisa que vem no imaginário pô, ele vai para ficar um tempo fora, vai escalar. Não estou dizendo que é ilegal, não tem nada errado. Cabe tudo. Cabe tudo. Não Cada tem, um pode não encontrar tem o seu. Eu optei por algo muito mais simples, mais em conta, mais barato e muito mais reflexivo, né? Claro que eu fiz viagens, eu fui para Chapada, eu fui para Machu Picchu com a minha mãe, fiz pequenas viagens, 5 dias, 10 dias, 15 dias no máximo, mas eu passei basicamente esses 9 meses em São Paulo. Uma segunda-feira eu podia descer, almoçar no barzinho da esquina, tomar uma cervejinha, escrever um livro, ler. Sabe quando você para mesmo? No cinema às 2 da tarde, assim. Numa terça-feira, se você me ligar, pô, Patrícia, vamos lá. Então é gostoso porque você desacelera um pouco, né? Claro, você passa a ver por uma outra perspectiva. E o interessante é isso, eu não optei por fazer essas grandes viagens. Eu acho que deu para refletir, porque o sabático a origem do sabático, eu acho que é importante até para o telespectador saber, ele vem do Shabá, né? Do Sabá, da cultura judaica, né? Isso. Que no passado, na antiguidade, se parava, né? A cada o ciclo de 7 anos, separava um ano, onde as pessoas trabalhavam menos, né? Você não arava a terra, você não cultivava, não plantava. Era uma forma de você voltar com mais força, você dar vida para... Depois passa, no começo dos anos do século passado, que as universidades americanas começam a trazer para os professores, para os líderes das universidades, relaxarem um pouco, reciclarem, aí você começa a exercer o sabático. No mercado americano chega nos anos 50, no mercado empresarial. O quê? Combater o cansaço, reprogramar, né? Você trazer o teu funcionário para respirar um pouco, tentar coisas novas. Então o sabático ele tem um pouco essa ideia de você parar, né? De você dar uma refletida. Então eu optei por esse intervalo aqui, lendo, fui ler, fui comer, eu fui no teatro, eu fui no cinema numa quarta-feira à tarde. Vamos entender uma coisa, você tomou conta das expressões ou dos vocábulos pressa, agenda, isso, hora, dia, tempo. O tempo era meu. Você decidia. O tempo era meu. Ou seja, você conseguiu comandar o seu tempo. É isso que é o grande segredo. E a partir do momento que você comanda o seu tempo, que você tem esse momento que ele é seu, é uma coisa muito sutil, Piotr, mas é muito interessante, porque quando você tira você descomprime, as coisas vão acontecendo. As ideias vão surgindo. Você tem um momento de criatividade, sabe? O livro, uma coisa muito interessante, as pessoas, pô, você saiu pensando no livro. Vou te falar, eu não saí pensando no livro. Eu não tinha nem ideia de escrever um livro. Eu precisava parar. Eu precisava interromper. As coisas vão acontecendo, eu fiz uma gestão de carreira com uma mentora, que ela falou, poxa, você está escrevendo, pensa num livro. Foi surgindo, né? Então, isso veio dessa, veio dessa terapia profissional aí. É isso, e o meu livro é um convite para isso. O que eu falo no livro? É um convite para o executivo, não só executivo, as pessoas que estão no momento de tantos questionamentos, né? De você entender um pouco que às vezes um intervalo, claro, não é todo mundo que pode, mas se você planejar, se você pensar, é possível. Patrick, né? Eu vou usar agora sua longa experiência como profissional e, obviamente, como um consumidor de serviços, dia desses até para entender, do seu ponto de vista, como você enxerga o trabalho e como isso pode ajudar muita gente em uma parada. Eu costumo ver assim, claro, esse espírito que nós temos naturalmente de ser questionadores a todo momento. Eu vejo as empresas todas preocupadas hoje com mais diversidade. Tá, isso não é ruim, não. Ótimo. Vamos fazer mais ações de responsabilidade social. Mas o produto principal que ela entrega é ruim. Ela ajuda a sociedade abrindo-se para a diversidade, ela ajuda a sociedade com atos de responsabilidade social, fazendo doações para a caridade, mas ela provoca o terror e o inferno na vida de quem consome o serviço dela, porque o serviço dela é ruim. Você acha que
Eu estou pegando uma realidade que, imagina, afeta a maior parte das pessoas que está nos acompanhando agora. Você acha que isso é falta de parar e entender o trabalho de forma diferente? Eu fiz essa introdução porque agora eu vou lhe perguntar justamente, logo depois que você me responder essa primeira questão, como é que você pretende voltar ao trabalho agora? Mas vamos lá, primeiramente lá. Diferente, eu acho que voltar diferente, mas eu acho que a relação que a gente tem com o trabalho, ela tem que mudar um pouco, o Piotr. Isso, para mim, tá muito claro, né? A forma como a gente... Você falou das grandes empresas, né? Às vezes a gente vem numa ciclotinia, naquela coisa que você não para ver o funcionário, e ele também, às vezes, não para ver a empresa, porque eu acho que você tem as duas coisas, você não exclui, você tem que ter... E a coisa fica no automático. Fica no automático das duas maneiras, porque é negócio, precisam faturar, Claro, eu sei que precisa, você sabe que precisa. Claro. Mas tem que ter um olhar sobre as duas coisas, o funcionário com a empresa e a empresa com o funcionário, né? Eu acho que essa relação de trabalho está mudando, Você vem com essas gerações, com a nova geração, prós e contras? Sim, prós e contras, mas é um outro olhar sobre o trabalho. Você precisa ter um outro tipo de relação com o trabalho. Uhum. Nós somos da época eu trabalhava 14 horas por dia. Na minha fase final, eu não produzia por 2 horas de trabalho. Então, isso você precisa olhar. Que declaração intensa. Mas é isso. Me permita. Mas é isso, porque eu não tinha de uma honestidade intelectual raríssima. Sim. Obrigado pela... Mas é isso. Eu conto no meu livro isso. Porque não adianta. Você vai se sentar ali no teu cargo e achar que aquilo... Você precisa se reciclar. Você precisa ir adiante. Mas com uma coisa que eu falo no livro. É propósito também. O propósito é nesse sentido. Da empresa e do funcionário. Você tem que ter liga. Mas para isso você tem que estar bem. Você tem que estar bem, você tem que gostar do que você faz. Ah, mas não é fácil. Depende, cara. Você tem que olhar as coisas de uma maneira mais... Sabe quando você sai e olha um campo maior? Você vai trazer produtividade. Vai trazer. Você pode mudar a forma de comando de algumas maneiras, né? Então, quando você está num automático, você não rende. Piotr, você sabe que você não rende. Até porque a gente é o supervisor mais severo de nós mesmos. Exato. Claro. Então, e aí se você fica muito naquele automático, aquela coisa de que não vai, você pode, eu não estou criticando nada, né? Por exemplo, no livro eu não trago fórmula, não existe nenhuma fórmula no meu livro. Eu não vou te dar 300 dicas, não vou te dar nada. Até porque não existe. Eu conto a minha história. Ótimo. Eu conto a minha... Você pode se ler na minha história. E como é que o Patrick Santos pretende voltar ao trabalho agora? Muito diferente do que quando eu saí. Existe a possibilidade de voltar para... Aliás, porque o Tutinha deixou isso aberto. Deixou isso aberto. Para quem não sabe, é o dono da Jovem Pan. Mas vamos lá. E da gente fazer algum projeto junto. Mas em paralelo, e acho que essa simbologia do sabático está muito forte, eu descobri outras potencialidades também nesse intervalo. A escrita claro, nós somos da latinha, né? Você tem uma origem da latinha. A latinha, para quem está nos acompanhando, é o rádio. Inegável. E com muito orgulho. Com muito orgulho, amo. Rádio nossa senhora, não dá nem para falar. É a minha vida, é a minha paixão. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri essas potencialidades de escrita. Eu acho que a minha história, por tudo que eu vivi, eu tenho muito a contribuir também, né? Porque tem muita gente passando por essa fase, Piotr. Tá muita gente se questionando, executivos hoje que não sabem como tocar, se cobrando cada vez mais, e é pertinente. Parece que a gente está o tempo inteiro devendo, né? É tanta coisa surgindo, parece que você precisa saber de tudo. Então, eu narro um pouco isso no meu livro, né? Então, eu quero contar um pouquinho essa minha experiência a partir desse intervalo, desse sabático, enfim. Eu chamo de pausa também, enfim. Eu quero navegar um pouquinho pela escrita e projetos paralelos. Eu tenho um desenho de um programa que eu quero fazer, de entrevistas, que eu acho que pode aproximar muita gente dessas questões todas, que a dinâmica que o mercado de trabalho vem pedindo. Então, eu volto com sede, sabe? Eu uso a expressão 45 do primeiro tempo, que é o nome do meu livro. Posso falar rapidamente o porquê do claro, 45? Por favor. Porque é uma metáfora do futebol, né? Sim. E curiosamente estou com 45 anos de idade. Então eu faço tem essa analogia muito legal.
E eu sou um apaixonado por futebol. Diferente do seu Palmeiras, eu sou um corintiano. Mas, assim, o futebol é muito legal e ele é um fio condutor do livro de alguma maneira. De que forma? No futebol, você começa a jogar. Tá ali. Os times estão ali, um embate e tal. Você pode estar jogando mal e vai lá e toma um gol. Ou você pode estar jogando muito bem, mas a bola bate na trave, Sim, o claro. zagueiro tira, o goleiro pega e tal. Mas tem uma coisa que pode mudar o resultado da partida. O intervalo. No intervalo você desce pro vestiário, você conversa com o treinador, você conversa com o seu colega de equipe, prepara alguma jogada, dá uma hidratada e volta pro segundo tempo. Na vida é a mesma coisa. De alguma maneira é a mesma coisa. Você fez o seu intervalo agora. É isso. Eu fiz o meu intervalo. Então, na vida, quando você para, você reflete, né? Você passa a ver algumas coisas por uma outra perspectiva. Então, é isso. Olha, vamos dar uma olhadinha mais no livro aí? Podemos? Por gentileza, tá ali. Os 45 do primeiro tempo. Já está na pré-venda, tá, Ah, Piotr? Isso tá. é, quem Ah, tá na quiser, pré-venda. está na pré-venda já. Tá, então a editora é a A Literary Books. Literary Books. O lançamento vai ser no dia 13 de maio, para quem estiver em São Paulo, às 18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ali na Avenida Paulista. Está aqui o Patrick espero lá, hein? Santos. Vou com o Espero maior lá, prazer. Eu chego depois do cenário econômico, tá? Mas o importante é você estar lá, pô. Eu vou depois do meu segundo tempo, tá bom? Patrick, Piotr, muito legal, Parabéns, muito legal parabéns. mesmo. Obrigado por mesmo. tudo, pelo trabalho, pelo intervalo e agora boa sorte no seu segundo tempo. Obrigado. E tem prorrogação lá também. Pode até ter pênalti. Porque... O cenário econômico termina aqui com o Patrick Santos. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã a gente está de volta. Até lá.